Sumário pré-requisitos. Nesta aula vamos falar da derivabilidade e continuidade de uma função num ponto. Esta secção pertence ao capítulo das derivadas. Os pré-requisitos necessários para compreender esta aula são conhecer os conceitos de continuidade, de derivada e de reta tangente, ter competências na área do cálculo de limites de funções reais de variável real e em geometria analítica elementar. Em particular, o estudante deverá ser capaz de traçar uma reta quando é dada a sua equação reduzida, portanto uma reta no plano, e deverá saber também trabalhar com funções definidas por ramos. Conceitos fundamentais a reter, palavra-chave. No fim desta aula, o estudante deverá ser capaz de associar a derivabilidade à continuidade de uma função num ponto. As palavras-chave são continuidade e derivabilidade. O resultado que se segue relaciona a derivada de uma função num ponto com a continuidade nesse ponto. O teorema assegura-nos que, dada uma função derivável num ponto x0 do domínio de f, então essa função é contínua no ponto x0. Ou seja, função derivável num ponto implica que é contínua também nesse ponto. Uma consequência imediata deste resultado é que se uma função não for contínua num ponto, então também não será derivável neste ponto. Ou seja, função derivável num ponto implica que é contínua num ponto. Se não for contínua num ponto, implica que também não é derivável. É a chamada contrarrecíproca do teorema que acabamos de enunciar. Devemos também notar que o recíproco deste teorema não é verdade. O que é então o recíproco? O recíproco do teorema é que se uma função é contínua em x0, isto não implica necessariamente que é derivável em x0. Ou seja, função derivável num ponto implica que é contínua no ponto. Mas o facto de ser contínua no ponto não implica que seja derivável no ponto. Ou seja, derivabilidade implica continuidade, mas continuidade não implica derivabilidade. Vamos prosseguir com alguns exemplos. O primeiro exemplo é a função módulo de x, que é definida por x no caso dos objetos serem superiores ou iguais a zero e por menos x no caso dos objetos serem inferiores a zero. É uma função contínua no ponto da abscissa zero. De facto, se calcularmos o limite à esquerda e o limite à direita da função, ambos são iguais a zero, porque o limite consistente para 0 menos é igual a menos 0, que é igual a zero, e o limite consistente para 0 mais também é zero, e a margem de zero, naturalmente, que é zero, da função módulo. Vamos então agora verificar que, apesar dela ser contínua, não é derivável no ponto zero. Determinemos as derivadas laterais de f no ponto zero. A derivada à direita do zero vai ser igual, por definição, ao limite quando h tende para 0 mais de f de 0 mais h menos f de 0 sobre h. Naturalmente que o f de 0 mais h é igual ao f de h, e como estamos a lidar com valores superiores a zero, já que é a derivada à direita, a imagem na função f vai ser igual, a imagem de x para objetos positivos vai ser igual a x, portanto neste caso o f de h fica simplesmente h. A imagem de zero já vimos que é zero, e então quando tentamos resolver este limite, vamos ter um problema de determinação do tipo 0 sobre 0, portanto substituindo o h por 0 fica 0 sobre 0, mas a expressão depois simplificada fica simplesmente 1, e o limite quando h tende para 0 mais de 1 fica igual a 1. A derivada à esquerda resolve-se de forma semelhante, temos aqui a definição da derivada à esquerda. Naturalmente com o f de h para valores de x inferiores a 0, já que estamos a falar da derivada do f' de 0 menos, portanto estamos a lidar com valores inferiores a 0, o f de h será naturalmente menos h, porque a função f de x para x inferior a 0 é igual a menos x. A imagem de 0 continua a ver-se no ramo de cima e é igual a 0. E, portanto, temos o limite quando h tende para 0 menos de menos h sobre h. Novamente uma determinação do tipo 0 sobre 0, mas agora, depois de simplificar a expressão, fica o limite quando h tende para 0 menos de menos 1, que é igual a menos 1.
e somos levados a concluir que como a derivada à esquerda é diferente da derivada à direita, já que uma deu menos 1 e a outra deu 1, podemos concluir que não existe f' de 0. Conclusão. Estamos perante uma função que é contínua no ponto 0, mas que não é derivável. Portanto, o teorema garante apenas que se a função é derivável num ponto, é contínua no ponto. No caso dela ser contínua no ponto, não fica garantido automaticamente que é derivável nesse mesmo ponto. No gráfico que estamos a visualizar está a parte do gráfico de f, portanto o gráfico de fx igual a módulo de x, e podemos observar que no ponto da abscissa 0 o gráfico forma um ponto anguloso. Portanto, não é suave a ligação de y igual a menos x com y igual a x. O ponto da abscissa 0 é um ponto anguloso e nestes pontos não vai haver derivada. De uma função f, sabe-se que f' de 5 é igual a 2. O que é que podemos concluir quanto à continuidade da função no ponto da abscissa 5? Portanto, podemos concluir que como a função é derivável no ponto da abscissa 5, o teorema garante-nos automaticamente que será necessariamente também contínua neste ponto. Portanto, função derivável no ponto 5 implica que é contínua também no ponto 5. Portanto, é a aplicação direta do teorema. Vamos ver agora um terceiro exemplo. Temos uma função f definida pela expressão que estamos a visualizar, ou seja, para objetos inferiores a menos 2 é definida pela expressão 2 menos 2 vezes e elevado a 2 mais x, para objetos entre menos 2 e 0 por x mais 1 entre parênteses ao quadrado menos 1, e para objetos superiores a 0 por menos raiz cúbica de 2 menos x. Temos no gráfico representada parte, na figura temos representada parte do gráfico de f, e pretendemos estudar graficamente e analiticamente a derivabilidade de f nos pontos menos 2, 0 e 2. Portanto, no ponto menos 2, nós observamos que o gráfico é suave. Portanto, a ligação do ramo para x inferior a menos 2 com o ramo para x entre menos 2 e 0 é uma ligação suave, ou seja, não tem ponto anguloso neste ponto. Portanto, estamos à espera de encontrar a derivada existir, portanto, ela ser derivável no ponto da abscissa menos 2. Mas no ponto da abscissa 0, temos que a função nem sequer é contínua. Portanto, e já vimos que, ou já falámos pelo menos, vamos ver agora, não é? Que se a função for derivável num ponto, então é contínua no ponto. Caso ela não seja contínua no ponto, significa necessariamente que não é derivável. Portanto, estamos a falar do que chamamos proposição contrarrecíproca da inicial. Portanto, se passássemos esta situação para um problema do cotidiano, podemos pensar assim: se chove, então há nuvens no céu. Naturalmente, isto é uma verdade indiscutível. Portanto, se não há nuvens no céu, então não chove, o que é também óbvio. Portanto, isto chama-se contrarrecíproca da afirmação inicial de se chove, então há nuvens no céu. Portanto, neste caso concreto, se é derivável, então é contínua. Se não é contínua, então não é derivável. Portanto, é a mesma coisa aplicada a este teorema. Portanto, neste caso, no ponto da abscissa 0, estamos à espera de não encontrar derivada. O que se passa, então, no ponto 2? Passa-se no ponto 2 que a função aparentemente é suave. No ponto 2, portanto, no ponto 2 que está definida para o ramo x maior que 0, que é menos raiz cúbica de 2 menos x. Portanto, a função efetivamente é suave, mas tem uma coisa diferente do habitual. É que a reta tangente no ponto 2 é uma reta vertical. Se traçássemos a reta tangente, visualmente percebe-se que é uma reta vertical e vamos ver que nestes casos não vai haver também derivada. Vamos então a conclusões gráficas que acabei de escrever com base no gráfico. Portanto, ponto da abscissa menos 2 parece não ter um ponto anguloso. Consequentemente, existe derivada no ponto menos 2. No ponto da abscissa 0, o gráfico tem uma interrupção. Consequentemente, f não é contínua no ponto 0 e não existe f' de 0. No ponto da abscissa 2, a reta tangente ao gráfico de f é vertical e, portanto, vamos ter, consequentemente, que não existe f' de 2. Vamos prosseguir com o estudo da existência da derivada de f nos pontos menos 2, 0 e 2 pela via analítica. Vamos começar com o ponto menos 2. O f'
de menos 2 menos vai ser igual, por definição, ao limite quando h tende para 0 menos de f menos 2 mais h menos f menos 2 sobre h. Portanto, nós aqui no ponto menos 2, como é um ponto de transição de ramos, temos obrigatoriamente que recorrer às derivadas laterais para estudar a existência. E, portanto, como para os objetos inferiores a menos 2, a expressão algébrica que define f é 2 menos 2 vezes e elevado a 2 mais x, temos, portanto, que a imagem de menos 2 mais h, portanto, é a expressão que se obtém substituindo no fx o x por menos 2 mais h, fica 2 menos 2 vezes e elevado a 2 mais abrir parênteses menos 2 mais h. Portanto, esta última expressão do lado direito obteve-se substituindo integralmente o x na expressão fx por menos 2 mais h. Por outro lado, o f de menos 2 obtém-se substituindo na expressão que define a função f no ponto menos 2, que se forem consultar novamente a expressão algébrica de f, vão observar que a expressão que define f no ponto menos 2 vai ser x mais 1 entre parênteses ao quadrado menos 1. Portanto, temos que substituir nesta expressão x por menos 2 e quando somos conduzidos ao valor 0, porque menos 2 mais 1 dá menos 1, menos 1 ao quadrado dá 1 e o menos 1 dá 0. E, portanto, podemos, no limite que queremos calcular, substituir o f de menos 2 mais h e o f de menos 2 pelos respectivos valores e fica, portanto, o novo limite que estamos agora a ver. Portanto, resultou da substituição direta do f de menos 2 mais h e do f de menos 2 pelos respectivos valores. Isso podemos então prosseguir, simplificando a expressão. Portanto, aqui neste caso, a única coisa que se fez foi simplificar o expoente de e, portanto, que era 2 mais menos 2 mais h, simplificou-se o expoente de e, fica simplesmente h. E agora, se tentarmos calcular o limite, observamos que fica 0 sobre 0, já que 2 menos 2 vezes e elevado a 0 vai dar 0, porque e elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1, desde que o número seja diferente de 0. Por exemplo, 30.000 levantado a 0 dá 1. Portanto, o e levantado a 0 também será 1. E, portanto, fica uma interminação do tipo 0 sobre 0. E o que é que vamos fazer para resolver esta interminação? Vamos lembrar-nos do limite notável que falámos em capítulos anteriores, que fala que o limite quando x tende para 0 de e elevado a x menos 1 sobre x, que dá igual a 1. Portanto, neste caso, se colocarmos o menos 2 em evidência no numerador, podemos ficar com a expressão menos 2 abrir parênteses e levantado a h menos 1 tudo sobre h. Passando o menos 2 para trás do limite, ficamos exatamente com o limite notável. E, portanto, sabemos que o limite quando h tende para 0 menos e levantado a h menos 1 sobre h é igual a 1, pelo que fica menos 2 vezes 1, que é exatamente igual a menos 2. Vamos agora calcular o f' de menos 2 mais. Fica, portanto, por definição, este limite que estamos a ver. Portanto, é basicamente a definição de derivada à direita de menos 2. E como para valores à direita de menos 2, a função está definida pela função quadrática pela função quadrática x mais 1 entre parênteses ao quadrado menos 1, naturalmente que, portanto, a função que define f à direita de menos 2 é x mais 1 entre parênteses ao quadrado menos 1, e naturalmente isto implica que a imagem de menos 2 mais h nesta expressão fica a expressão que estamos a visualizar do lado direito, portanto, menos 2 mais h mais 1 entre parênteses ao quadrado menos 1, e esta expressão resultou de colocar no lugar do x o menos 2 mais h. E, portanto, por outro lado, o f de menos 2 também é calculado neste ramo, e fica, portanto, igual a 0, já foi visto no passo anterior. Portanto, apesar de estarmos a calcular no limite à esquerda, portanto, na derivada à esquerda estávamos a calcular, a utilizar o ramo da esquerda, a imagem de menos 2 não é sempre no mesmo ramo, portanto não se escolhe o ramo esquerdo e o ramo direito, é exatamente o mesmo ramo que é o ramo que define a imagem de menos 2, e neste caso a imagem de menos 2 é sempre igual a 0. Vamos agora substituir no limite que queremos calcular da derivada direita estas expressões, o f de menos 2 mais h e o f de menos 2, e fica, portanto, este novo limite, que teremos naturalmente que simplificar. Portanto, neste passo que estamos agora a ver, já está a simplificação do limite, porque menos 2 mais h mais 1 entre parênteses ao quadrado é a mesma coisa que h menos 1 entre parênteses ao quadrado, e o quadrado de h menos 1 é o quadrado de um binómio. Fica, portanto, o quadrado de h menos o quadrado do primeiro
menos o dobro do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, portanto fica h quadrado menos 2h mais 1, portanto o quadrado de um binómio, a aplicação de um caso notável, menos 1, e ainda pode ser simplificada a expressão, e como o limite conduz-nos a uma determinação do tipo 0 sobre 0, o que vamos fazer é simplificá-la. Isto pode-se fazer dividindo o numerador e o denominador por h, portanto fica simplesmente ao separante, se quisermos, portanto h quadrado menos 2h sobre h é o mesmo que ter h quadrado sobre h menos 2h sobre h, e portanto fica h menos 2, e agora sim, quando substituímos o h por 0, ficamos com 0 menos 2, que vai ser igual a menos 2. Conclusão. Derivada direita igual a derivada esquerda igual a menos 2. Podemos então concluir que a derivada no ponto menos 2 vai ser igual a menos 2. Vamos agora estudar a existência de derivada no ponto 0, o tal ponto onde a função não era contínua. E temos então que a derivada à esquerda do zero é por definição este limite que estamos a visualizar. E à esquerda do zero temos a função definida pela expressão quadrática, x mais 1 e parênteses ao quadrado menos 1, pelo que a imagem de 0 mais h, que é a mesma coisa que a imagem de 0, fica 0 mais h mais 1 e parênteses ao quadrado menos 1. Portanto, substituímos diretamente o x por 0 mais h, que era o mesmo que substituir por 0. A imagem de 0 é calculada também neste ramo, portanto vai ficar igual a 0, já que resulta de 0 mais 1 parênteses ao quadrado menos 1. E, portanto, substituindo estes valores, o f de 0 mais h e o f de 0 na expressão da derivada à esquerda, ficamos, portanto, com o limite quando h tende para 0 menos de h mais 1 ao quadrado menos 1, tudo sobre h. Naturalmente que agora teremos que simplificar esta expressão para proceder ao cálculo do limite. Aqui expandiu-se neste passo o h mais 1 de parênteses ao quadrado, que é o quadrado de uma soma, o quadrado de h mais o dobro de h por 1 mais o quadrado de 1, e, portanto, simplificando a expressão, pretendemos agora calcular este limite de h quadrado mais 2h sobre h, quando h tende para 0 menos, mas como temos uma determinação de tipo 0 sobre 0, ou substituir o h por 0 no limite, vamos ter que simplificar a expressão, e isto pode-se fazer separando a fração em duas, portanto fica h quadrado sobre h mais 2h sobre h, e fica, portanto, o limite quando h tende para 0 menos de h mais 2, e agora, substituindo o h por 0, fica 0 mais 2, que é simplesmente igual a 2. Portanto, derivada esquerda do 0 vai ser igual a 2. E a derivada direita? A derivada direita, por definição, é este limite que estamos a visualizar. Sabemos que à direita do 0 a função está definida por menos raiz cúbica de 2 menos x, e logo a imagem de 0 mais h é a expressão que resulta de pôr no lugar do x, desta expressão fx, o 0 mais h, portanto fica a expressão menos raiz cúbica de 2 menos entre parênteses 0 mais h, que era a mesma coisa que 0, o 0 mais h, não é? A imagem de 0 terá que ser naturalmente calculada no ramo que define a função no 0, portanto a imagem de 0 é sempre no mesmo ramo, não muda de ramo, e vai ser novamente igual a 0. Vamos agora substituir o f de 0 mais h e o f de 0 no limite da derivada direita do 0, e fica, portanto, esta nova expressão, portanto, a substituição direta do f de 0 mais h e do f de 0, e agora, quando fazemos a substituição de h por 0 mais, observa-se que não há a habitual determinação do tipo 0 sobre 0. Portanto, isto deve-se à falha na continuidade no ponto 0, provoca esta situação, que acaba por ser a primeira vez que acontece, neste caso, não é? E, portanto, substituindo h por 0, fica raiz cúbica de 2 menos 0, que é a raiz cúbica de 2, e, portanto, a dividir por 0 mais, temos então um número negativo, que é menos raiz cúbica de 2 sobre 0 mais, que vai ser menos infinito. Que podemos concluir com base nisto? Podemos concluir que como a derivada direita é diferente da derivada esquerda, podemos concluir que não existe derivada no ponto 0. Vamos agora estudar a existência derivada no ponto 2. O ponto 2 não é um ponto de transição de ramos, por isso basta-nos fazer diretamente o cálculo da derivada. Temos então que o limite, quando h tende para 0 de f2 mais h menos f2 sobre h, é a definição de derivada no ponto 2. A função f de x vai ser igual, no caso de ter o objeto 2 e na vizinhança de 2, vai ser definida por menos raiz cúbica de 2 menos x, portanto a imagem 2 mais h é a expressão que resulta de pôr no lugar da menos raiz cúbica de 2 menos x, no lugar do x o 2 mais h. Portanto, substituindo diretamente, fica menos raiz cúbica de 2 menos, entre parênteses, 2 mais h.
Precisamos também da imagem de 2, que é menos raiz cúbica de 2 menos 2, que dá naturalmente 0. Substituindo estas duas expressões, o f2 mais h e o f de 2, no limite que queremos calcular, fica a novo limite que estamos a ver. E, portanto, naturalmente que o passo seguinte é tentar calcular o limite, mas agora ao substituir já temos 0 sobre 0. Portanto, substituindo o h por 0 na expressão que queremos calcular o limite, ficamos com 0 sobre 0, pelo que o procedimento será simplificar a expressão. Portanto, o primeiro passo foi simplificar o que está no radicando, portanto, o 2 menos entre parênteses 2 mais h, desembaraçando ali de parênteses, e agora podemos ainda fazer várias coisas, portanto, sabemos que raiz cúbica de menos h, podemos passar o menos para fora, porque é uma raiz de índice impar. Se a raiz fosse de índice par, isso não se podia fazer, mas aqui é de índice ímpar, pode-se fazer, e portanto fica algo mais simples, e aqui neste passo já fazemos mais coisas, portanto, já sabemos que a divisão de raízes é a raiz da divisão, portanto a raiz cúbica abrange agora o h e o h ao cubo, portanto o menos desapareceu, o menos figurava no numerador da fração anterior, desapareceu porque ele passou para fora, portanto a raiz cúbica de menos h ficou menos raiz cúbica de h e o menos simplificou com o menos que estava atrás. E agora também podemos simplificar o radicando da raiz cúbica, portanto o h sobre h ao cubo é 1 sobre h quadrado, e agora substituindo o h por 0, vai ficar raiz cúbica de 1 sobre 0 ao quadrado, que é a mesma coisa que ter 1 sobre 0 mais, e a raiz cúbica de 1 sobre 0 mais vai dar mais infinito. Portanto, era a raiz cúbica de mais infinito, que é igual a mais infinito. Conclusão, chegamos a uma derivada que é infinita. Portanto, e nós consideramos que a derivada só existe quando é finita. E podemos então concluir que a função não é derivável no ponto 2. E, portanto, nos 3 pontos que calculamos, tudo correspondeu às expectativas gráficas que estabelecemos inicialmente. Próxima tarefa. Recomendamos que pratique os conhecimentos que adquiriu nesta aula, resolvendo a parte da ficha de derivadas correspondente à derivadas aula 3. Portanto, é importante. Os exercícios nesta aula não são complicados, portanto, baseiam-se apenas no conceito-chave da derivabilidade e continuidade.